Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL. Hoje não temos Toque Passa, teremos ao longo da semana, estou definindo ainda os convidados, mas hoje é dia de falar de OTAs, times começando os seus OTAs entre hoje e amanhã, e também do encontro de proprietários agora da primavera, que pode trazer questões importantes a serem discutidas, a gente vai detalhar aqui para vocês. Já peço aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, dúvida, crítica, sugestão, deixa aí o seu comentário. Tem alguma pergunta? Manda aqui a pergunta, a gente responde aí ao longo da semana também, tira a dúvida de todo mundo. Tem alguma sugestão de vídeo que a gente faça? Pode mandar. Faça parte do nosso clube de membros, né? Se inscreva no canal e faça parte do nosso clube de membros. Se você puder colaborar, que a gente continue aí mantendo esse processo, esse projeto aqui, porque, pô, a gente está tentando melhorar cada vez mais, trazer coberturas especiais. Já estou planejando o Super Bowl, né, no próximo ano, então ajude, colabore com o Toque Passa. Abra sua conta na BetMais, nosso parceiro, site de apostas aí que tem uma parceria, né, tem uma história muito longa no ramo e confiança. Aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta por meio do link Toque Passa, que você ajuda o canal também. E conheça a Fanatic Sport Nation, que é a nossa loja parceira. Todo mês eu sorteio uma camisa da Fanatic, que são camisetas maravilhosas. Aqui embaixo tem o link. Tem cupom de desconto, né, aqui na parte de descrição. Lembrando que faz parte do clube de membros, concorre não só a camisa da Fanática todos os meses, como com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, camisa oficial de um time da NFL, e com 175 membros, vou sortear mais uma bola, uma réplica da The Duke. Então faça parte do clube de membros e vamos nessa. Roda a vinheta. Infelizmente, a gente vai começar essa semana aqui com uma nota triste, né? Uma nota que saiu no final da semana passada, mas não rolou vídeo, então a gente faz a nossa homenagem aqui a Jim Brown, uma das maiores lendas, uma das maiores figuras da história do esporte, certamente. Um jogador que tá no Hall da Fama e, cara, talvez ele é conhecido como o melhor, né? Chamam ele de The Greatest. Então, tipo, já deixa bem claro o que foi o Jim Brown. Running back que faleceu aos 87 anos na noite da quinta-feira. A notícia saiu na sexta-feira pela manhã. E claro que todas as homenagens foram prestadas porque é um cara que... uma lenda, né? Os números dele falam por si só. Em 9 temporadas na NFL, ele liderou a liga em jardas corridas em 8 delas. Tá? Não é pouca coisa. Ele foi 3 vezes eleito o MVP e teve 7 temporadas com mais de 1.000 jardas. E aí você tem 1.000 jardas comum, vamos dizer assim, para um running back, mas a questão é que ele fez uma temporada com 1.527 jardas em 12 jogos. A temporada tinha só 12 jogos. Na temporada com 14 jogos, ele teve 1.863 jardas. O cara era absurdo mesmo. Ele terminou a carreira dele com uma média de 5,2 jardas por corrida, ou seja, 2 corridas, first down. O cara era incrível, espetacular, média de 104,3 jardas corridas por partida. Fenômeno, né? Recordista na NFL, um cara genial, como eu disse, 3 vezes MVP, disputou 3 finais da NFL, né? Conquistou um título lá em 64, era pré-Super Bowl, ele não foi campeão do Super Bowl, jogou no Cleveland Browns, né? Deixar isso bem claro, já disse para vocês, ia ter falado isso antes, mas aqui deixou aquele mistério, não foi campeão do Super Bowl, né? Jogou nos Browns, mas ele é fenômeno, fenômeno. Em 65, ele ainda tinha gasolina no tanque, tinha mais um ano de contrato. Ele foi eleito MVP da temporada, então ele jogaria a temporada 66, mas ele queria ir para o cinema, né? Ele gostava de atuar, assinou um contrato com a Paramount aí para fazer 3 filmes que ele ganharia mais grana do que jogando na NFL. E aí o Art Modell, que era dono da equipe dos Browns, falou assim, ó, se faltar no training camp, se faltar aqui, vai ser multado. E ele falou, bom, então tô me aposentando aqui, encerro a carreira dele aos 29 anos apenas. Ele largou os campos de futebol americano com potencial para jogar muito mais. O cara era monstro. Além de running back, de astro, de lenda do futebol americano, além de ator, ele também foi um cara que atuou muito no campo da política, na luta pelos direitos civis, né, sendo voz lativa aí na luta contra o preconceito, ao lado de caras como o Bill Russell, ex-jogador do Celtics, como o Kareem Abdul-Jabbar, como o Muhammad Ali. Quem quiser entender um pouquinho mais do Jim Brown e dessa figura toda e da importância dele, tem um filme muito bom no Amazon Prime, fazendo uma recomendação aqui
sem receber grana nenhuma, né? No Amazon Prime Video, que é Uma Noite em Miami, muito legal mesmo, recomendo. Então fica aqui a homenagem do Toque Passa ao Jim Brown, que descanse em paz e obrigado por tudo. Bom, estamos aí num período mais calmo do ano, mas nos próximos dias a gente deve ter algumas notícias, porque nós temos os OTAs, né? Os treinamentos organizados das equipes acontecendo, começando entre hoje e amanhã. Quase todos os times começam entre hoje e amanhã. Acho que só os Bengals não terão OTAs, né? Eles só vão lá para o minicamp, o obrigatório, lá no começo do mês de junho. Então agora a gente vai começar a ter algumas atividades. Essas atividades não são obrigatórias, os jogadores podem pular, podem evitar, só que aí tem aquela coisa, né? Se é um jogador comum, se não aparecer no OTA, já sai com ponto negativo na briga por uma posição no roster lá em setembro. Agora, se é um astro, quando o cara não vai, a gente olha e fala: ih, rapaz, tem uma crise conjugal aí, tá tendo um probleminha entre tal jogador e tal time, então é isso que a gente vai ficar de olho. Teremos notícias em breve. Nesses OTAs não é permitido o contato, o teco, a pancada, não permite nada disso, mas estão liberados um 7 contra 7, um 9 contra 7, um 11 contra 11, pode rolar, mas no esqueminha meio Pro Bowl, sabe? Não tem pancada, é mais um walkthrough, é mais um ensaio geral de algumas jogadas, testam alguma coisa, uma coisa que previu no playbook, começa a montar mais a fundo esse playbook através dessas jogadas que não tem impacto de fato. Em junho rola o minicamp obrigatório e é mais ou menos a mesma pegada, né? Não pode ter a pancada. Nesses dias também teremos o encontro da primavera dos donos de time. Temos algumas questões importantes indo à votação, sendo discutidas nos próximos dias, né? A gente deve ter a discussão para flexibilizar o calendário do Thursday Night Football, tirar jogos do domingo à tarde e trazer para quinta-feira. E essa é uma questão bem polêmica, né? No encontro que aconteceu em março, no encontro anual da Liga, esse ponto já poderia ter sido votado, acabou não sendo, porque eles perceberam que não ganhariam, né? Eles precisam ter 3/4 dos votos favoráveis, eles são 24 de 32, eles tinham 22 votos, 2 abstenções e 8 contra. 22 a favor, 2 abstenções e 8 contra. A tendência é que eles consigam esses 24 votos e assim, é complicado, né? Eu não gosto muito. Para a Amazon, isso é fundamental. A gente vai perceber ano passado. Eles compraram o Thursday Night Football e tiveram muitos jogos ruins. A audiência acabou sendo baixa porque tinha muita partida que você não fazia questão nenhuma de ver, né? A expectativa era lá no alto. E aí vocês ficam pegando no meu pé que eu não erro as previsões. Ah, você achou que tal time ia ser bom. Imagina que a NFL ganha bilhões da Amazon para dar jogos bons para eles. Imagina que tal time vai ser bom, então bota naquele horário e é uma porcaria. Então, né, eu tô correndo muito menos risco do que a Amazon, do que a NFL com a Amazon, mas tá aí. Eles vão. É complicado, é polêmico, porque você muda demais, cara. Domingo à tarde para quinta-feira à noite é uma mudança de planejamento. E o planejamento do Thursday Night Football ele já começou no que saiu o calendário. Os caras já começam a fazer toda a logística. Pô, essa semana aqui a gente vai ter um tempo mais curto, então a gente já tem que preparar na semana anterior o que a gente vai pensar já no. O cara vai pro jogo no domingo já sabendo mais ou menos o que ele vai fazer no jogo da quinta-feira, porque a programação é muito apertada. Numa semana normal, segunda-feira o cara se apresenta, vai cuidar de lesão, é aquele descanso, terça-feira tem as reuniões, vídeos, analisam o que deu de errado, o que deu certo, vê lá o que pode acontecer no final de semana, para quarta-feira ir para campo, começar a treinar, quinta-feira faz mais um trabalho, sexta-feira um último walkthrough, para sábado viajar, ou então fazer os ajustes finais só ali e jogar domingo. Na quinta-feira não tem muito essa. Segunda-feira já é recuperar, assistir vídeo e já montar o plano de jogo. Terça-feira já vai para campo, quarta-feira detalhes e viaja, se for o caso, se o jogo é fora de casa, né? Então é muito mais apertado o calendário da quinta. Você imagina se no meio pro final da temporada, tá um jogo ruim na quinta, trocam, por mais que seja com uma semana de antecipação, uma antecedência maior que eles façam essa mudança, fica difícil. A programação tem que ser muito mais bem pensada para um jogo de quinta-feira. Vamos ver. Além disso, devemos ter novidades também sobre os palcos do Super Bowl. A gente já sabe, o Super Bowl 58 acontece em Vegas, né, em Las Vegas, no ano que vem.
Depois, em 2025, né, o Super Bowl 59, aliás, vai acontecer em Nova Orleans. Já estão definidos esses dois estádios. Os dois próximos Super Bowl já sabemos o palco. E aí o Super Bowl 60 deve ir para São Francisco. Essa é a tendência, né? Os caras estão apontando que São Francisco deve ficar. O Levi Stadium, que foi palco do Super Bowl 50, deve receber agora a edição de número 60 em 2026, que vai ser um ano um pouquinho desafiador, porque já para julho, julho, temos a Copa do Mundo, então alguns estádios, quando acabar a temporada, já vão começar num processo para receber a Copa. Né? Isso tudo tem que ser revisto, e São Francisco deve ganhar esse Super Bowl. O 61 a gente pode ter briga, a NFL não quer mais ter disputa entre cidades para receber o Super Bowl, ela quer meio que ela procurar e acertar, ver se a cidade quer. E Los Angeles, quando construíram o SoFi Stadium, eles querem entrar nessa rotina aqui de Super Bowl por lá. O SoFi Stadium é apontado como um favorito para ficar com o Super Bowl 61, ele que foi palco do 57 recentemente, né? Aliás, 56. Mas Miami também tem interesse. Miami tem interesse em receber a decisão, foi palco do Super Bowl 54, quer receber agora o 57. Vamos ver qual que vai ser a decisão da NFL para definir o 61. 60, quase certo que vai ser lá em São Francisco. Agora é a hora de cumprir aqui umas promessas. Eu falei que ia responder as perguntas que vocês mandassem, né? Mandaram já, aí tem gente que mandou pergunta há uma semana e já vão mandando. Tem mais pergunta? Manda pergunta aqui embaixo. Eu vou separando, eu vou guardando e em algum momento, quem sabe na sexta-feira, se não rolar nenhum talk passa, a gente vai conversando aqui para trazer. Temos algumas perguntas para responder. Vou começar aqui com o Gustavo Zamaro, que é parceiraço aqui do Toque Passa, né? Faz parte do nosso clube de membros. Ele mandou logo duas, aliás, é uma pergunta e uma sugestão, mas eu acho que vale dar uma passada também por esse assunto. Em primeiro lugar, ele pergunta aqui como funciona o programa de expansão da NFL, se é que tem uma regra, né? Tem uma quantidade de anos para os caras pensarem nisso e etc. Não existe obrigatoriedade, tá? Isso aqui é meio que, pô, a gente acha que a liga pode expandir. Começa um burburinho, expandir isso significa também mais jogos, o que significa mais dinheiro entrando na liga através de acordo de televisão. Ao mesmo tempo que também significa, né, você fatiar mais o bolo, são mais times para receber essa grana. Eu acho que o formato atual, com 32 times, ele é perfeito e eu acho que ele garante uma competitividade, né, nessa situação. É difícil você imaginar 32 quarterbacks com condições de levar um time adiante, que é o que a gente discute muito na NFL. Você tem os quarterbacks tops, tem quarterback que não devia mais estar na liga, mas precisa ter 32. Então, imagina só se ter 36, ter 40, né? O nível cairia ali, então tudo isso tem que ser avaliado. Acho que 32 vai permanecer por um bom tempo, mas não tem uma sazonalidade. A cada tantos anos a gente tem que aumentar a liga. Não, não é obrigatório. Os caras aumentam quando bem entendem. E aí é todo um processo, né? Porque aí tem que ver quem que vai ser o dono dessa equipe, qual que vai ser a alocação, os caras vão ter que fazer a votação, quantos times vão entrar, como é que vai ser separada a divisão também, as divisões, como é que vão ser reorganizadas. Tudo isso aí tem que ser avaliado. Um draft especial, os times podem proteger alguns astros, mas os caras vão entrar aí, tem chance de pegar alguns outros jogadores também. Tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que 32 times vai ficar por um bom tempo. E a outra coisa, a sugestão que ele mandou, que ele falou, cara, fala desse novo Browns, né? Eu sei que Baltimore saiu lá de Cleveland, mas aí voltou o time com o mesmo nome, as cores, e é muito legal. Eu acho que eu já comentei essa história aqui, não sei se eu me aprofundei, posso tentar fazer isso mais pra diante, mas só para não deixar aí totalmente vago, né? Para quem não sabe, esse Cleveland Browns, ele tem um hiato, né? A história dele tem um hiato ali entre 96 e 99. Isso acontece porque na temporada de 95, o Art Modell, quando o Bill Belichick era técnico dos Browns ainda, ele anuncia que vai tirar o time de Cleveland, vai levar para Baltimore. Baltimore tinha perdido os Colts para Indianapolis, estava sem time, eles vão levar lá os Browns. Rola, claro, não precisa dizer, né? A cidade. Cleveland Browns é um dos times mais tradicionais da NFL. Cleveland é uma das cidades que mais gosta de futebol americano. Os caras ficaram malucos. O último jogo, uma confusão, galera jogando cadeira no campo, uma destruição total, porque ficaram bravos demais. O Art Modell é uma persona não grata, né? A família Modell é persona não grata lá na cidade de Cleveland. Mas. E ele leva o time, a cidade briga e consegue manter a marca Brown, né, por toda a história que envolve lá.
Então, eles levaram a franquia para Baltimore, mas ela nasce do zero, ela não leva a história. Diferente, por exemplo, do Tennessee Titans, que carrega ali tudo que aconteceu com o Houston Oilers, né? Os times mudam de cidade, mas eles carregam esse histórico. Não, Cleveland manteve a sua história, ficou sem time entre 96 e aí rola a expansão da liga em 99, eles ganham de novo a chance de ter um time, então é um novo Cleveland Browns, mas que vem com aquela história toda. Então os Browns, como se não tivessem saído, o que saiu foi a oportunidade de ter uma vaga na NFL, que foi lá para Baltimore. E Baltimore surgem os Ravens, mas tem essa rivalidade também por conta disso, né? Não é só questão da divisão, o ódio, porque o Baltimore Ravens era ali o Cleveland Browns. Tem uma pergunta que chegou do Isaac Ribeiro, ele falou assim, ó, por falar em XFL, você acha que existe a possibilidade de algum time da NFL contratar o quarterback como o Luiz Pérez, né? Falou, eu sei que o nível de QBs nessa liga intermediária é mediano e fraco, mas o fato de ter sido campeão pode favorecer o quarterback dos Renegades. O Luiz Pérez tem uma história muito legal, né? O cara foi trocado do Las Vegas Vipers pro Renegades, chegou lá, assumiu titularidade, mudou da água pro vinho, o time jogou muito bem, conquistou o título da XFL, tendo uma campanha negativa, né? Mas quando ele chegou lá, o time mudou de fato. Eu não vou dizer que é impossível, porque eu já vi muita coisa maluca acontecendo na NFL, mas eu acho pouco provável. O Luiz Pérez já é um cara de 28 anos, que já teve passagem lá pelos Rams, pelos Eagles, pelos Lions, sempre por muito pouco tempo. O ano passado mesmo ele teve na equipe dos Rams, uma segunda passagem, ele não foi draftado e acabou assinando um contrato com os Rams, foi dispensado, depois vai rodando por aí, né? Em ligas menores também, o SFL, ele jogou em outras ligas dessas de primavera. O ano passado ele esteve na equipe dos Rams, ele assinou o contrato no finalzinho de julho e no meados de agosto ele já foi dispensado, né? Eu acho que é muito difícil, o nível da liga é muito diferente. Acho que a posição de quarterback é bem complicada. A gente viu lá o Ben DiNucci assinando o contrato com os Broncos, mas eu duvido que ele faça parte do elenco. Não sei se ele vai ter condições isso aqui. Foi mal também na XFL, né? Ele teve bons números, mesmo que números muito ruins de interceptação, por exemplo. Eu acho que é difícil. O máximo que acho que os caras podem sonhar é com uma vaga de practice squad, né? Eu acho difícil o Luiz Pérez conseguir alguma coisa para jogar, né, na NFL. Não vejo nível para isso. O jogador Taysom Hill, maravilhoso esse nick. Ele falou, Bellatini, e esse caso do Matt Ryan, né? Já que ele foi considerado inocente pela promotoria, existe algum time que tentou contratá-lo até agora? Se fosse outra posição, já estariam correndo atrás dele faz tempo. Será que ele volta para a liga? Explicar um pouquinho desse caso aí. Ele foi acusado de ter participado de um estupro coletivo de uma menor, uma garota que tinha 17 anos, numa festa de fraternidade na faculdade. O caso teria acontecido em outubro de 2021. A polícia investigou por 9 meses e aí encaminhou o caso para a promotoria. Recentemente, a promotoria acabou dizendo que não tinha evidências para suportar um processo nisso aqui, um processo criminal, né? E então não existia forma de condenação e eles até ressaltam ainda que a promotoria só leva o caso para os tribunais quando existe minimamente uma chance de causar uma dúvida num júri ali e o cara poder ser condenado. E não era o caso do Araiza, né? Não existe processo criminal contra ele, está totalmente livre dessa situação, mas ainda existe um processo civil contra ele com julgamento marcado para outubro deste ano. O Araiza tinha sido draftado e assinado um contrato com a equipe do Buffalo Bills, assinou um contrato de 4 anos, 3,9 milhões de dólares, sendo 216 mil garantidos. Quando estourou o caso, 2 dias depois, os Bills dispensaram o punter God, né? O cara era muito bom punter, essa era a previsão, ele era muito bom, o cara se destacou no college a ponto de ser um dos nomes mais badalados do draft do ano passado. Vai voltar, eu acho, assim, complicado pensar nessa temporada. Como tem esse caso civil ainda rolando, esse processo civil, eu acho que ele só vai voltar quando ele for liberado de tudo mesmo, né? Porque a NFL tem esse medo, os times têm esse medo. Vamos lá. Os Browns topam correr o risco do Deshaun Watson ter uma condenação, que ainda rola o processo civil contra ele, ou então o cara surgiu um vídeo novo e ter alguma coisa, aí o TMZ fazer uma investigação e descobrir alguma coisa, eles correm um risco porque o Deshaun Watson, porque é um quarterback. Pode sujar a imagem, mas, pô, o quarterback vale a pena correr esse risco. Um punter não vale a pena. Então ele tem que estar muito lisinho mesmo, muito mais do que liberado para ter uma chance de voltar. Aí a gente lamenta só, né, por o cara passar por tudo isso.
se de fato foi uma questão de uma falsa acusação, como foi apontado, alegado aí que ele nem estaria no local, é muito ruim para o cara, mas infelizmente é assim que as coisas acontecem, né? Qualquer coisa que eu venha falar até aqui, eu posso acabar sofrendo também os problemas por isso tudo. A gente vai seguir aguardando. O Matt Rice, ele tinha muito potencial, de fato, como jogador, não há dúvidas de que era um cara para estar muito bem na liga. Mas vamos ver como é que vai desenrolar. E pra gente fechar aqui, o Matheus Carneiro pergunta aqui: você acredita que antes da aposentadoria o Aaron Rodgers pode conseguir um MVP mais uma vez, empatando assim com o lendário Peyton Manning? Peyton Manning que foi eleito MVP 5 vezes, né? 2003, 2004, 2008, 2009 e 2013. O Aaron Rodgers foi eleito em 2011, 14, 20 e 21. Pode sim, pode sim. Eu acho que a saída para os Jets, inclusive, pode ajudar muito, né? Eu acho que nos Packers eu não sei se ele ia conseguir, pela falta de motivação que ele tinha, mas eu acho que na equipe dos Jets, com toda essa mudança que a gente tem aí, potencial, alvos e os novos ares, ele pode. Ajudou lá o Peyton Manning, né? O Peyton Manning, quando chega nos Broncos, ele chega e arrebenta. Um ótimo jogador ali, conseguindo levar o time para 2 Super Bowls, conquistando mais um título, sendo MVP mais uma vez, produzindo aí, comandando o maior ataque da história da NFL em pontos, em touchdowns, em várias estatísticas. E pode acontecer isso aí sim, né? Eu acho que os Jets tinham um potencial para isso. Vai depender muito da motivação do Aaron Rodgers. Não sei como é que vai ser nesse ano ou no próximo ano, mas eu acho que ele tem chance sim. É incrível, mas ele tem chance sim de conquistar mais um MVP. Se ele conquistar, eu acho o Aaron Rodgers um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas eu não coloco ele no patamar do Tom Brady nem do Peyton Manning. Por vários aspectos. Eu acho ele um cara incrível, mas eu acho que ele é um cara que, vamos usar um termo mais fácil de dizer isso, deixou a desejar, pipocou em playoffs, né? Em pós-temporadas ele poderia ter feito muito mais do que ele acabou fazendo. Coloco boa parte sim da culpa em Mike McCarthy, em LaFleur, mas não é só isso. Acho que tem a parte dele também, o jeito que ele era meio blasé, tipo, perder tudo bem, né? Você via o Peyton Manning, o Tom Brady mais revoltados do que o Aaron Rodgers com relação a uma derrota ou um desempenho ruim. O Aaron Rodgers passou muito aspecto muitas vezes de que se ele fez a parte dele, né? Se do lado dele tá tudo certo, aí não tem o que fazer. Não posso passar a bola e receber também, mas também não vou me importar com isso. Mas ele tem potencial sim, tem potencial sim. Eu tô muito curioso para ver. Eu tô louco para ver esse primeiro Monday Night. Eu quero ver o Aaron Rodgers jogar na equipe dos Jets. Faço um convite mais uma vez para vocês deixarem suas perguntas, até sugestões. Vou trazer mais convidados aqui para o Talk Passa, para a gente ter mais entrevistas, conversar com colegas da ESPN, comentaristas, narradores. E quero sair também um pouquinho do futebol americano, tá? Quero trazer notícias aqui, quero trazer entrevistas com outros personagens do esporte como um todo, que tenham uma ligação ali, mas eu quero falar com muita gente. Eu gosto de bater papo, eu gosto de falar. Vocês já perceberam isso aqui e eu espero que vocês curtam. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário e aquele abraço.